Tudo jóia, mas tudo que a gente pode falar desse jogo aí, Avaí e Santos, sem rede balançando. Pois é, a rede não balançou, mas o Avaí jogou bem ontem. Ontem é aquela história. Porque o Avaí contra times grandes, contra Corinthians, contra o Flamengo, contra o próprio Santos, o Avaí jogou bem, né? E aí o torcedor não saiu insatisfeito pelo jogo de ontem. É um jogo de muitas alternativas, como teve a reportagem do Cleito aí, 3 bolas na trave. O Avaí teve a possibilidade, teve a grande chance de definir o jogo de ontem com o Júnior Dutra. Ele poderia ter tocado para o William Santana e ia retribuir o mesmo segundo gol que o Avaí fez contra o Grêmio, tu lembra? O Júnior Dutra tocou para o William Santana e o William Santana devolveu para o Júnior Dutra, que fez o segundo gol. O Júnior Dutra poderia ter devolvido isso ontem, mas enfim. Mas foi um jogo que o Avaí criou, foi um jogo que deixou o próprio Claudinei satisfeito, porque enfrentou uma equipe terceiro colocado, 10 jogos invictos, uma equipe do Santos que ganha dentro ou fora de casa. Então o resultado de ontem não foi ruim, né? Mas não é aquela história. Agora, o que tem que ser avaliado agora para o retorno é a campanha do Avaí, uma campanha muito ruim, 18 pontos. O Avaí perdeu 9 partidas, viu, Mancha? É o time que menos perdeu do grupo de baixo ali, nos últimos 4. Então o Avaí tem que repetir a mesma campanha do turno e converter, né? Pegar 9 derrotas dessa e converter em 3 vitórias, que daí o Avaí chega ali nos 44, naquela linha de corte. Agora tem que contratar, tem que qualificar, porque não dá para passar um jogo inteiro com 90 minutos e os 2 laterais, o Capa e o Leandro Silva na direita, sem acertar um cruzamento. E isso em Série A, o time paga um preço muito caro. Rapidinho, e aquela fase de técnico perdeu, vai embora, fica, já tem gente torcendo pela saída do Claudinei? Se o Avaí tivesse perdido o jogo de ontem, 2-3-0, eu acho que o Claudinei ficaria insustentável. Mas é que o Avaí vive uma gangorra. Então, quando perde 5-0 para o Atlético Paranaense, o treinador tem que sair. Mas ontem o Avaí teve uma postura diferente. O Avaí foi para cima, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Não ficou naquela postura atrás reativa que o torcedor cobra, né, do próprio treinador. Foi um Avaí diferente. Não teve a capacidade de finalização, mas em muito tempo pressionou o Santos. Legal, vamos falar de Série B? Fica com a gente, Fábio. Ó, pela Série B, o Figueirense deu um chega pra lá na crise e venceu o Paysandu fora de casa. O resultado deixa o Furacão mais próximo de sair da zona de rebaixamento da Série B. Em Belém, o Figueirense começou em cima, na pressão, em busca da tão desejada vitória. Mas logo o Papão da Curuzu equilibrou as ações ofensivas e teve sim seus bons momentos. Bergson, com estilo, quase abriu o placar. Mas quem balançou mesmo a rede foi o Figueira. No contra-ataque, a bola sobrou para Robinho, que limpou o lance e acertou o canto. O time catarinense conseguiu controlar a partida e terminou o jogo com 3 importantes pontos na tabela. E ficou nisso, Paysandu 0, Figueirense 1. Ó, com o fim da rodada, vamos dar uma olhadinha aqui, Fábio, na tabela de classificação. O Coelho Mineiro ainda é o líder, tem 36 pontos, o Colorado aparece com 33, o Ceará é o terceiro com 31, o Juventude fecha o G4 com 31 pontos. Aquela olhadinha rápida na primeira página, não tem catarinense, vamos para a segunda então. Criciúma, 12º, jogou na sexta-feira, perdeu para o Brasil de Pelotas em casa por 2-1. Figueirense na porta de saída. É o 17º, tem 20, o 18º é o Luverdense com 20 também, o 19º o ABC de Natal com 16 e o Náutico Timbu é o 20º Lanterninha, apenas com 14 pontos somados. Valeu pela vitória. Não, valeu pela vitória. Vamos separar as coisas aqui. O jogo do Figueirense não teve uma vitória heróica, como eu já li. O Figueirense não teve uma vitória esplendorosa. Não foi nada disso, mas venceu. E isso que é importante. Figueirense somou 3 pontos. Teve a capacidade de finalização. Eu até escrevi, viu, na coluna hoje do Jornal Notícia do Dia o seguinte. Apesar do Figueirense estar na zona do rebaixamento, na minha avaliação, ele tem o melhor jogador individualmente da Série B. Sei quem é. É o Robinho. Robinho. É o Robinho. É um jogador diferenciado, artilheiro da equipe do Figueirense. Quando a bola cai no pé, sai uma jogada diferenciada, tem boa capacidade de finalização. Muitas vezes ele se perde até às vezes na ruindade dos próprios companheiros, mas é um jogador diferenciado. E aí o desafio do Figueirense é segurar esse jogador até o final da Série B. Uma vitória soma 3 pontos, abre uma esperança de reação aí, né, para o torcedor em relação ao retorno. Agora eu quero falar um pouquinho do Figueirense,
fora de campo. Quero falar da reunião do Conselho Deliberativo hoje, já está aprovado, será apenas legitimado a parceria de 20 anos do Figueirense com esse grupo de investidores. O que esperar daqui para frente, eu já disse aqui com muita sinceridade, não sei, podemos esperar um Figueirense avassalador, com grandes investimentos, com o retorno da torcida, voltando a viver aquela época de título, Série A, como também pode ser uma grande decepção. O que eu repito é que os conselheiros que estiverem hoje na reunião, mais uma vez, coloque os pés no chão e avalie com muito critério, porque é o futuro de uma instituição quase centenária, Figueirense Futebol Clube, que estará em jogo. Vamos ver o gol do Jack? Vamos embora. Olha, pela Série C, o Joinville conseguiu vencer o Botafogo Paulista. Uma vitória apertada, mas valiosa para o Jack na terceirona nacional. O gol saiu só no segundo tempo. Tá aí, a gente vai ver o gol. Ó. O Grampola dominou a bola e assinalou 1-0 Jack. O resultado colocou o Joinville na briga por uma vaga na fase seguinte da Série C. Hoje, o Jack é o 5º colocado no grupo B. Lembrando que só os 4 primeiros avançam aí para a fase seguinte da Série C. Obrigado, Fábio. Semana de volta para falar de futebol, com certeza.